Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o empate no 1 a 1 entre Corinthians e Santos. O Corinthians estava vencendo quase que o tempo inteiro, né, a partir do segundo tempo, e aí o Soteldo consegue arranjar um pênaltizinho já na reta final do jogo. O Santos arranca esse empatezinho contra o Corinthians e a gente vai fazer aqui essa análise. Vai ser o único vídeo que eu vou postar aqui no canal hoje, porque foi o único jogo inteiro que eu assisti do Brasileirão, enfim, dos campeonatos nesse final de semana, que eu assisti só o segundo tempo de City e United, assisti só o primeiro tempo de Goiás e Vasco e a partir da metade do segundo tempo, e também o do Botafogo eu assisti só o segundo tempo, contra o Cuiabá. Então, o jogo inteiro que eu assisti só esse daqui, então vai ter só essa análise postada aí hoje no nosso canal. Vale lembrar também que tem o canal JP21 Grêmio. Lá a gente fez a análise da vitória do Grêmio por 4 a 3 contra o América Mineiro. Quem quiser pode dar uma passadinha lá também. Enfim, antes de tudo a gente tem que falar como é que foram os gols. O primeiro gol da partida foi um gol contra do Jean Lucas. É um gol contra ridículo, não tem muito o que falar. É uma cobrança de escanteio, tem um cabeceio. O João Paulo, que já vão antecipando, para mim disparado, o melhor da partida, faz uma grande defesa no rebote. O Yuri Alberto perde o gol e aí o Jean Lucas chuta para trás e faz um gol contra completamente ridículo. Acho que talvez uma das piores atuações do Jean Lucas com a camisa do Santos. Não foi nem só pelo gol contra. Ele não conseguiu distribuir o jogo no meio de campo, não conseguiu construir muitas coisas. E aí esse gol contra determina ainda mais, na minha visão, a pior atuação dele nessa passagem recente pelo Santos. E aí no finalzinho do jogo, o Soteldo no segundo tempo cresceu demais. No primeiro tempo não conseguiu criar muito, mas aí no segundo tempo o Santos muda um pouquinho a postura e o Soteldo é o principal destaque do Santos. Ele cria uma jogada individual, ele fingiu que ia cruzar, né? Rolou para o fundo, o Bruno Mendes deu o bote, não acertou a bola e acaba que o Soteldo meio que pisa, meio que tropeça no pé do Bruno Mendes. Muita gente está criando polêmica em cima desse lance. Eu acho que pode ser que crie, mas enfim, para mim é muito pênalti isso. É só analisar o seguinte: o Bruno Mendes deu bote, não acertou a bola e entrou em contato com o Soteldo. É pênalti, não tem muito o que falar no meu ponto de vista. Lógico, o Bruno Mendes não pisou no Soteldo, o Soteldo que no movimento dele acabou tropeçando no Bruno Mendes. Mas na minha visão é pênalti. Se o Bruno Mendes não dá esse bote, não era pênalti. Ou se ele dá esse bote na bola, não era pênalti. Ele erra a bola e entra em contato com o Soteldo. Para mim, é pênalti. Enfim, e aí o Mendonça bateu muito bem, meio que no meio, um pouquinho abrindo, alto, forte, enfim, fez o gol do empate. Já na reta final, talvez não foi o último lance, mas foi um dos últimos lances. Já que o jogo foi até 60 do segundo tempo, né? Teve 15 de acréscimo por conta do VAR para marcar esse pênalti. Quem que dá para destacar primeiramente do Corinthians, que foi o mandante? O Cássio não foi exigido, a única bola perigosa foi o pênalti e foi gol. O Soteldo no segundo tempo deixou o Fagner perdido. Aí entrou o Bruno Mendes, ficou mais perdido ainda. O Soteldo fez o que quis ali pelo lado direito do Corinthians. O Gil, eu achei que fez uma grande partida. O Fausto Vera quase fez um golaço de fora da área no primeiro tempo. O Renato Augusto sempre muito perigoso. O Juliano jogou muito bem. Teve pelo menos uma grande chance no final do primeiro tempo, que ele finaliza. O João Paulo faz um milagre. O Romero jogou bem também, fez boas jogadas. E o Yuri Alberto foi um pouquinho discreto, um pouquinho sumido. Dos que entraram, o Rojas entrou muito mal, errando tudo que tentava fazer. Quando inventava, errava. Tentava dar um passe mais simplesinho, errava também. Enfim, o Rojas entrou muito mal. A falta é que o amarelo dele, ele vai dar o bote no Soteldo, e o Soteldo é tão baixo que o bote foi no joelho do Soteldo. Mas enfim, o Rojas entrou muito mal, o Bruno Mendes entrou muito mal, o Soteldo fez o que quis. O Juan Oliveira nem tocou na bola direito, o Wesley também não. E o Moscardo eu achei que entrou bem no meio de campo. Eu achei que entregou mais pro Corinthians do que o Fausto Vera. O Fausto Vera é um cara que é mais, como é que eu posso falar, mais volantão de origem, mas mesmo assim ele se movimenta muito. Enfim, eu prefiro o Moscardo, eu acho o Moscardo mais jogador. Destaques do Santos, o melhor da partida, o João Paulo, né? Primeiro tempo, o Corinthians deu 13, 14 finalizações
E só não saiu com 2-3-0 porque o João Paulo estava inspirado. Pegou demais. Disparado o melhor da partida. Não vou nem abrir votação aqui. O João Paulo é disparado o melhor da partida. Quem mais? O Dodô saiu machucado, né? O João Basso saiu machucado. O Joaquim, eu achei que muita bola quebrada, muita bola rifada, que ao invés de tentar fazer um esforço para sair jogando, nem pensava duas vezes e era chutando. O Rincon cresceu um pouquinho no segundo tempo. Rodrigo Fernandes apagado. Lucas Braga apagado. Se me falasse que o Lucas Braga não jogou, eu acreditava. O Jean Lucas, que eu falei, na minha visão, a pior partida dele com a camisa do Santos. O Lucas Lima apagado, mas no segundo tempo cresceu um pouquinho. Na hora que ele cresceu, ele foi substituído. O Soteldo jogou demais. Eu diria que o melhor da partida foi o João Paulo. Depois, logo em sequência, o Soteldo. E pelo lado do Corinthians, talvez o Juliano. E no ataque, o Marcos Leonardo não conseguiu criar muita coisa. Quem entrou foi o Júlio Furque. Entrou, fez um pivô até que bacana lá na frente para o Santos. O Maxi Silveira entrou muito bem pela ponta direita, no lugar do Lucas Lima, justamente. Criou muito, fez excelentes jogadas. Enfim, o Maxi Silveira entrou muito bem. O Mendonça entrou, fez o gol da lei do ex. Entrou ainda o Messias no lugar do João Basso, né? E o Kevinson tinha entrado na lateral esquerda. Não gostei muito da entrada dele, não. Errou alguns cruzamentos, algumas jogadas. Enfim. Estatísticas: 17 finalizações do Corinthians, sendo 7 no gol. 10 do Santos, sendo 3 no gol. Se eu não me engano, foram só 2 finalizações no segundo tempo do Corinthians. O primeiro tempo é um amasso completo do Corinthians, que poderia ter metido 2-3-0 no Santos. Vai pro 0-0 com o intervalo. No segundo tempo, o Corinthians faz o gol, mas mesmo assim o jogo do Santos no segundo tempo foi muito melhor. O Santos não chutou nenhuma bola no primeiro tempo direito e no segundo tempo criou muito mais volume de jogo. Então, segundo tempo, o Santos melhor, primeiro tempo, o Corinthians muito melhor. Mesmo assim, os 2 gols saíram no segundo tempo. E aqui, ó, 7 finalizações no gol, ou seja, 6 pararam no João Paulo. A única bola que entrou foi um gol contra. Não sei nem se conta como finalização agora a favor do Corinthians, né? Esse gol contra. Então talvez tenha sido 7 defesas mesmo do João Paulo. Enfim, que nem eu falei, pra mim disparado o melhor da partida, o dono do jogo. Posse de bola 62% pro Corinthians, 38% pro Santos. Isso daí é principalmente por causa do primeiro tempo. O Santos não tocou na bola, era só chutão e o Corinthians jogando. Enfim. Faltas 22 do Corinthians, tendo 6 amarelos. 14 do Santos, tendo 2 amarelos. 36 faltas no total. Clássico é clássico, ia ser pegado mesmo. Principalmente por causa do Santos precisando muito dos pontos. Não à toa, depois que faz o gol, os caras invadem o campo, vai comemorar junto, porque é praticamente uma vitória para o Santos. Esse empate pelo que foi o jogo. Enfim. Escanteios 10 para o Corinthians. Sempre que ia para o ataque e se esforçava um pouquinho produzir escanteio. E para o Santos, 3. Com esse resultado, o Santos na 16ª colocação com 34 pontos e o Corinthians na 14ª colocação com 37 pontos. Pelo que foi o jogo, o Corinthians estava mais próximo da vitória o jogo inteiro. Jogou muito melhor. O único momento em que o Santos foi melhor foi depois do gol do Corinthians, quando começa a imprimir volume de jogo. E aí o Soteldo é quem chama a responsabilidade. Enfim, mas no geral o Corinthians foi amplamente superior, né? Enfim, o Santos continua aqui no perigo e o Corinthians também. O Corinthians também não está longe, não. As duas equipes deram sorte que o Bahia perdeu para o Palmeiras, o Goiás empatou com o Vasco. Enfim, o América perdeu de novo e o Curitiba está muito longe de... Mesmo ganhando do Inter fora de casa, está muito longe de talvez fazer um milagre e sair. Talvez o resultado negativo tenha sido a vitória do... Não, o Cruzeiro ainda não jogou, né? Rodada passada que venceu do Bahia. Então essa briga vai ficar aqui embaixo mesmo. Corinthians, Bahia, Santos e esses times ali, o Goiás e o Vasco. Provavelmente vai ficar entre esses. Cruzeiro, Corinthians, Bahia, Santos e o Goiás e o Vasco. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda nesse campeonato. Tem mais 8 rodadas, para alguns 9. Para o Fortaleza, 10. Que tá com 2 a menos, né? Enfim. É isso, não tem muito mais o que falar não.
Só para fechar então, para mim o craque da partida foi o João Paulo. Se você concorda, deixa o seu like. Se você não concorda, deixa o seu dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o melhor da partida. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.